Olá pessoas, bem-vindas a mais uma live. E hoje vamos aproveitar que ainda é janeiro, comecinho do ano, muita gente planejando metas, tentando cumprir metas, tentando não se culpar tanto por não estar seguindo o planejado ou correndo atrás do prejuízo, porque o ano mal começou, então não é tanto prejuízo assim, né? Mas enfim, o assunto de hoje é como a gente lidar com essas questões. Metas que muitas vezes nem são nossas, ou metas que são nossas e a gente não entende o porquê que a gente não consegue lidar com elas, realizá-las de uma maneira saudável. Para falar sobre isso, é importante lembrar que estamos neste canal com os desafios semanais. Inicialmente eu fiz uma tag para votar, se você topava o desafio, assim que você clicava eu enviava o desafio. Agora, além disso, eu vou começar a postar os desafios para ficar mais fácil de acompanhar, né? Porque nem todo mundo vê os stories. Mas enfim, vocês vão poder fazer os desafios aqui. Voltando para o vídeo, eu gostaria de dizer que esse vídeo, além de estar vinculado a essas metas e as nossas sensações, decepções, sentimentos, coragem com relação a elas, também vou fazer um link com esses desafios. O que engloba exatamente esses desafios que eu estou propondo aqui, qual o intuito deles, né? Fazer em relação com o que. E todo esse processo para ser explicado, eu vou começar a falar sobre o nosso eu, né? Sobre você, sobre mim, sobre a nossa relação, nossa vida. Então vamos lá. Primeiramente, como eu sempre digo, o ser humano é muito complexo. Somos seres sociais, né? Vivemos em sociedade. A nossa relação, a nossa pessoa só existe em relação com outras pessoas, né? Temos os nossos sentimentos, emoções, temos o nosso lado espiritual, temos o corpo físico, temos a nossa cognição mental, temos a questão cultural, econômica, antropológica, temos muitas áreas que se conversam e fazem parte do todo que nós somos. Além disso, temos o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, quem somos hoje, quem vamos ser. E é sobre isso que eu vou falar agora. No meio de tanta coisa que somos, de tantos eus, temos dois muito importantes que faz relação com a nossa facilidade ou dificuldade com metas, com a nossa satisfação, com a nossa vida atual ou não, que é o eu real e o eu ideal. O eu real é tudo que é positivo e que é negativo, mas que faz parte do agora, de quem eu sou, das minhas experiências que eu vivo, que eu já vivi, daquilo que eu faço no meu dia a dia, daquilo que eu sinto, sou, das minhas influências. Tudo isso é do eu real. Agora, aquilo que eu quero vir a alcançar, ou que eu não, ou que eu aspiro a ser, os meus sonhos, as minhas potencialidades, tudo aquilo de positivo que eu sei que eu tenho essa capacidade, mas no momento eu não estou atuando dessa forma ainda. Tudo aquilo que está num passo de ser feito ou lá no futuro distante, tudo isso é um eu ideal. Aquilo que a gente acha que a gente é também, mas a gente não é mais, ou a gente já foi, ou a gente pode vir a ser, mas não somos agora. Tudo isso é o eu ideal. E essa distância entre o eu real e o ideal é o que faz com que a gente esteja mais saudável ou não, que seja mais fácil cumprir as nossas metas, as nossas aspirações e sonhos ou não. Quando a gente deixa o nosso eu ideal extremamente distante, a gente acaba sendo infeliz, porque tem aquela sensação de que a vida não começou ainda, ou que a gente poderia fazer as coisas, e aí essas promessas de início de ano que nunca são cumpridas, todos os anos as mesmas promessas.
porque a gente tem essa dificuldade de ver quais são as nossas reais aspirações que são possíveis. E é importante também dizer que além do eu real e o eu ideal, temos também as coisas que fazem parte da sociedade ou da cultura ou da nossa família que a gente traz para dentro da gente, que são as coisas que a gente introjeta. Introjeta é trazer para dentro da gente. Oi, Carol. Oi, Nani. Que a gente traz para dentro da gente, traz como uma verdade. E isso tá tanto na questão do real como ideal. Como ideal é aquela faculdade que eu faço porque a minha família toda fez. No ideal é aquela moral que eu não entendo porquê, mas eu ajo de acordo, porque todo mundo faz assim. É algo que está fora de mim e eu trago para mim. Não faz sentido nenhum eu me casar, mas toda a minha família casa, então eu acredito que um dia eu vou me casar. Entendeu? O meu ideal introjetado seria isso. Mas também tem muitas pessoas que a gente vive no eu real que também não é nosso. Que é aquele emprego que a gente tá só porque, sei lá, tem estabilidade. Não faz sentido nenhum, não tem nem a relação com a nossa formação e a gente não busca algo que faz mais sentido porque dizem que aquela estabilidade é importante e a gente toma isso como verdade. Então fica difícil cumprir metas, né? Às vezes muitas pessoas põem como metas emagrecer, mas eu não tenho necessidade de mudar a minha rotina no sentido de, sei lá, acordar mais cedo e fazer algum exercício, porque a minha necessidade real é, sei lá, dormir mais, ou passar mais tempo com a minha família, ou iniciar os estudos. Essa questão de acordar e ir para academia ou fazer algo assim não faz sentido para mim, mas é o que as pessoas fazem no início do ano. Para compensar tudo que comeram, projetam essas metas e aí se frustram por não conseguir cumprir. Então é importante que a gente veja quais são as metas que a gente quer pra gente. O que faz sentido a gente seguir e o que não faz sentido a gente seguir. Né? A questão do corpo do verão. Tenha um corpo, viva no verão, pronto, está feito. Às vezes essa questão nem tem importância pra gente, mas a gente deixa de ir na praia, a gente deixa de fazer coisas que a gente gostaria de fazer, porque a questão cultural nossa faz com que a gente tenha essa preocupação que nem é nossa. Então, isso é o eu real e o ideal introjetado ou não introjetado. Palavras difíceis para dizer que a gente faz isso sempre. E como que a gente foge disso então? A primeira coisa é aceitando que temos várias possibilidades de ser. A gente tem várias pessoas que compõem a mim. Poxa, eu sou psicóloga, eu gosto muito da ciência, eu gosto de me pensar como eu cientista. E por isso eu não vou falar eu sou ariana, com ascendente em virgem e tal, entender de mapa astral, eu posso fazer isso. Isso não vai anular o meu lado científico, desde que eu não use isso como uma ciência. Na hora que eu preciso ser cientista, eu sou cientista. Não vou deixar de alterar outras coisas só porque eu estou naquele papel. As coisas andam juntas, né? Só que um está no plano da frente, o outro fica no fundo. E tudo da nossa vida tem esse ciclo, tem essa parte. Tem coisas que vão se tornar mais evidentes naquele momento e tem coisas que vão para trás. Esse movimento de importância e relevância, de frente e fundo, é natural, faz parte de todo mundo. O problema está quando a gente não consegue tirar aquilo dali. E aquilo fica perturbando a gente. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. E aí eu não deveria estar comendo isso porque eu tenho que emagrecer. Essas crenças que vão acumulando na gente e não dão espaço para outras coisas mais legais chegarem. Eu não consigo curtir aquele bolo de chocolate que eu fiz porque eu tô com medo de engordar.
Só que eu fiz aquele bolo de chocolate porque eu tô na minha TPM, sei lá, e eu me sinto bem comendo. Então a gente precisa aprender que nem tudo deve estar na frente. O oscilar entre essas coisas é super natural e super saudável. Quando tem muita coisa lá na frente, a gente deixa de viver o presente e a gente deixa de se desenvolver. A gente esquece que a gente somos pessoas que mudam, porque a gente está num mundo complexo, cheio de relações e acontecimentos. E as coisas vão mudando na nossa vida e a gente também. O meu papel de amiga vai ser um, o meu papel de namorada vai ser outro, o meu papel de filha vai ser outro, se porventura mãe vai ser outro. E quando eu estou num papel, não deixo de cumprir outro papel, de ser essa pessoa. Às vezes a gente está numa roda de conversa que tem todas essas pessoas e eu não vou estar fingindo, sendo falsa, nada disso. Eu vou estar sendo eu. A gente tem que parar de acreditar que tudo é uma coisa só. Quando a gente fala você tem que se conhecer, sabem que você não é uma frase com ponto final. É um processo. É o dia a dia se conhecendo. Então, a partir de toda essa explicação, eu vou falar um pouquinho dos desafios que eu estou postando aqui neste canal. Os desafios, eu tento agregar todas essas questões. O lado pessoal, relacional, autoimagem, físico, mental. E aí eu crio diversos desafios com coisas simples. Semana passada, o desafio foi simplesmente estar no presente e sentir o corpo físico através de um alongamento rápido, fácil, que eu nem ensinei como fazer. É o alongamento que você entende que faça sentido fazer. E a respiração. Então, esse era o foco no corpo físico. Desta semana, talvez seja um pouquinho mais difícil, porque é um pouquinho mais diferente do que a gente está acostumado a fazer. Ainda assim, o foco é no físico, mas entra também a autoaceitação, a emoção, o olhar para si mesmo. Então vamos lá, o desafio dessa semana, em algum momento, parar de frente para o espelho, olhar para si e se enxergar. Olhar essa pessoa que está ali, fisicamente. Olhar o cabelo, os lábios, o rosto, os olhos. E ficar encarando essa pessoa que está ali refletida no espelho. E ver o que você sente desse olhar em você. E os seus olhos. Como seus olhos se comunicam com você. Quando você olha para você, o que te chama a atenção? É bom ver essa pessoa que está aí ou não? Para o desafio não ficar tanto no subjetivo, pense em duas coisas que você está olhando na frente do espelho e que você admira, algo que você acha bonito. Porque é crucial que a gente se entenda como ser completo. Pegue todas essas partezinhas, todos esses eus e aquilo que faz sentido você integrar, entender como sendo você, entender como sendo uma parte sua e aceitar ela e aprender a gostar também. Tem muita gente que se acha feio, fora de padrões e tal. Então assim, quando você tá só você e você na frente do espelho, não tem comparações. É você e você. Olhe lá e o que te chama a atenção? O que faz sentido? O que é bonito? Qual que é o tom do seu olhar? É um tom amável? É um tom curioso? Não sei. Essa experiência é nova para muita gente. Para falar a verdade, até para mim. Já fiz algumas vezes, mas é sempre novo. Porque é um momento que a gente para olhar pra gente e tentar se reconhecer. E a parte física, o aspecto assim fisiológico já é difícil a gente encarar. Agora imagina as emoções. Mas vamos com calma.
Se acharem que já foi muito difícil esse desafio, tudo bem, a gente aceita e a gente faz outro mais leve. Mas eu quis deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Porque se esse é o segundo desafio, qual será que vai ser o próximo? Começamos com o corpo e estamos chegando às emoções. E eu gostaria também de dizer aqui nesse vídeo, nessa live, que se você gostou, pode comentar, pode falar o que você achou do desafio, se fez sentido, se eu falo muito, se ficou difícil de entender, se foi fácil. Eu aceito muitas sugestões, agradeço muito as sugestões, porque eu quero que vocês participem. Sim, a Elaine tem medo de me olhar e encarar no espelho. Tudo bem, né? É só uma pessoa. Talvez comece pela sua mão. Olhe para sua mão e veja o que ela representa para você, ou para o seu pé. Ou sinta, se olhar no espelho é difícil, passe a mão no rosto, feche os olhos e sinta os seus traços. Sinta os seus traços, sinta o seu rosto, o seu cabelo e pense algo que é bonito, que é admirável, que tem em você e que você aceita e admira. Porque não tem nada mais gostoso do que a gente gostar de quem a gente é. Olhar assim e sentir, nossa, minha pele tá tão gostosa hoje. É muito agradável a gente estar satisfeito conosco mesmo. Porque é tudo que a gente tem. É a gente. Né? O nosso mundo vai existir a partir do nosso olhar. E se o nosso olhar cabe todo mundo, se a gente pode olhar o mundo, por que a gente não pode olhar pra gente? É aos poucos. Sempre aos poucos, de acordo com o que faz sentido. Às vezes só faz sentido você passar a mão no cabelo e começar a refletir sobre a textura, sobre o comprimento, e depois sobre o rosto. Às vezes o tato seja o seu meio, às vezes não seja o visual. Às vezes seja o tato, às vezes seja o olfato. Sinta os perfumes que você tem naturalmente. Pode fazer sentido também. A gente é um todo, a gente não precisa focar em algo. Temos 5 sentidos, né? Às vezes 6, porque a intuição também é um sentido. A gente não precisa focar no que eu disse, introjetar as minhas palavras. A gente precisa aprender a se descobrir de acordo com aquilo que a gente sente que faz sentido. Assim a gente se reconhece. Bom, eu acho que por isso é hoje. Por hoje é isso. E espero que tenha feito sentido alguma coisa, tá bom? Até a próxima live, todas as quinta-feiras. E antes disso, até o próximo post. Até mais.